Folha que é da Floresta, lá da Savassi. Preciso chamar urgente Lauro Lopes ao vivo, direto da cidade do Galo, que está acompanhado do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Fala, Lauro. Pois é, Léo, estou aqui ao lado do Rodrigo Caetano, diretor de futebol do clube, que gentilmente nos atendeu. Antes da gente falar sobre, de fato, né, algumas questões relacionadas ao futebol, falar sobre esse dia de visitas aqui, né, Rodrigo? Você confessou para a gente no bate-papo informal antes que foi uma ideia até do próprio departamento de futebol, porque está recebendo, então, tantos jornalistas depois desse tempo sem acesso ao CT. Bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos que estão aí na bancada, nos estúdios. Prazer estar falando com vocês. A ideia era essa, realizar um evento, né, para receber vocês aqui, mostrar algumas mudanças e investimentos que o clube vem fazendo aqui na cidade do Galo e, ao mesmo tempo, vocês terem uma ideia de como que é a nossa rotina, o quão tem um envolvimento aí de comissão técnica, de todos os funcionários aqui do departamento de futebol e dos atletas também. E da tranquilidade que a gente tem, muitas vezes, para fazer os determinados ensaios, né, e as correções do treinador, enfim. Mas é sempre muito bom receber vocês, isso não tenho a menor dúvida. Espero que vocês também saiam daqui também com essa mesma sensação. Pois é, sensação bacana que a gente está retornando depois de tanto tempo, né? A gente que vivenciou esse dia a dia de treinamento está retornando à cidade do Galo, que de fato é um CT exemplar em relação à estrutura. Agora o Rodrigo Caetano está aqui ouvindo vocês aí do estúdio, caso o Fael ou o próprio Léo tenham alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa tarde, Caetano, Fael aqui. Um assunto que a gente repete muito nos últimos anos é folha salarial. A gente sempre tem um ranking no Brasil de folha salarial e o Atlético sempre esteve entre as primeiras do brasileiro. Para 2024, agora que o Atlético tem dono, o Rodrigo Caetano tem um aval para aumentar um pouco essa folha salarial. Pediram para manter o nível da atual folha ou cair um pouco o valor de salários do elenco. Bom dia aí, Fael. Prazer falar contigo também. Não, a SAF, ela estabelece ou planeja a manutenção, mais ou menos a manutenção da atual folha, do dispêndio com pessoal de manutenção e nos coloca também sempre o desafio, né, de cumprir com muito rigor o orçamento estabelecido para o próximo ano também, sem deixar de lado a parte de termos um elenco competitivo. Isso aí, independentemente de custo, de folha, vocês sabem muito bem que o Galo, onde entrar, ele vai entrar como candidato à conquista, com exigência altíssima, porque isso aí não retrocede mais. É claro que hoje o investimento está diretamente relacionado, ou quase sempre diretamente relacionado ao resultado esportivo, mas nem sempre, né? Então, não é isso que creio eu que é o único fator determinante, né, de uma conquista esportiva. Então, a ideia, te respondendo, é que nesse ano de 24 seja mantido o mesmo custo de folha que tivemos esse ano, com as devidas movimentações que teremos que fazer para que possam chegar reforços. Obviamente que a gente tem que cumprir outras metas de venda, muitas vezes de realocação de alguns jogadores, enfim, que a gente vai procurar estabelecer isso após o final do campeonato. Ô Rodrigo, qualquer montagem do elenco passa pelo comando técnico, né? E falando especificamente do treinador. Como é que tá? O Felipão, a gente sabe que tem contrato até o próximo ano, né? A ideia do Atlético é a permanência do treinador, que está aí muito perto de conquistar uma vaga na Libertadores? Olha, primeiro que é uma questão de filosofia, né? Continuidade em futebol, ele invariavelmente ela te aproxima do sucesso, enquanto que a interrupção também, né, é uma questão de matemática, de probabilidade, ela te aproxima do fracasso. O que vem antes? Você ganha porque mantém ou mantém porque ganha, né? Você troca porque perde ou perde porque troca? A gente acredita em continuidade. Tanto é que talvez hoje nós não estamos hoje numa posição melhor na tabela, foi pela mudança e interrupção de um trabalho que demandou tempo de readaptação, de nova metodologia, enfim, uma série de fatores. E depois, quando a nossa equipe se reencontrou, tivemos um grande segundo turno. E talvez nós só não estamos ainda numa disputa de título, né, mais próximos do Palmeiras por conta disso. Enfim, então a nossa ideia sim é manutenção, até mesmo porque os números, o trabalho é bom e não preciso nem falar da questão da trajetória
e da liderança que o Filipão exerce e do carisma que ele exerce com todos aqui. Pois é, o Filipão nesses dias de sol aqui tá numa pinta danada, viu, gente? Óculos escuro bacana demais aqui, comandando os treinamentos. Mais alguma pergunta pro Caetano aí? Mais uma pergunta, Lauro. Nós que estamos do lado de cá, distantes do mundo do futebol, da rotina do dia a dia, nós talvez não saibamos como funciona a relação diretor, treinador, atleta. Eu tenho recebido a informação de destaque do Alisson nos treinamentos. É a mesma pessoa que me falou que o Rubens em breve conquistaria a titularidade por estar entre as principais peças ali nos treinamentos. O Alisson, ele é visto hoje como uma peça para completar elenco. Como seria essa relação do diretor chegar para o treinador e falar assim, olha, o Alisson está se destacando, é alguém aqui da nossa base que pode nos render muitos frutos, dinheiro para o caixa, que é o mais importante. Como que é essa relação, Caetano? Até onde o diretor pode chegar no Filipão ali e dar um toque sobre rendimento e utilização de algumas peças? Conseguiu escutar perfeitamente? Sim. Sobre o Alisson. Pedi até o Zé para fechar aqui direitinho no Caetano. Bom, a nossa conversa ela é diária, nós temos rotina de reuniões que elas são um pouco mais formais, que são no pós-jogo, mas as nossas conversas são diárias e uma das coisas que podem ficar tranquilos em relação a isso, que treinador algum deixa alguém de fora que não esteja treinando, né, que não esteja treinando bem. Ou seja, quem se destaca nos treinamentos em algum momento vai receber oportunidades. É que tem uma série de variáveis para que um jovem ou um outro jogador possa ter a sua oportunidade. Na tua mesma pergunta você citou o caso do Rubens, né, que durante muito tempo atuou só na lateral esquerda. O desempenho dele nos treinos fez com que ele tivesse uma oportunidade numa outra posição. Então, o Filipão, assim como outros treinadores, eles sempre vão optar por aqueles que se destacam. E às vezes, num momento desse, de reta final, enfim, as oportunidades para os jovens, elas não são maiores pelo nível de exigência. Mas lembremos que foi o mesmo Filipão que pôs o Alisson para jogar, que fez a estreia e o debut do Alisson na equipe profissional, entendeu? Mas tudo tem a sua hora. Muitas das vezes a gente fala, bom, o ideal seria que tivesse mais de 11, aí poderia agradar a todos. Mas não é assim, tem que escolher o momento certo, a hora certa. Mas os treinos aqui, eles são muito valorizados, e se não fosse por isso, né, alguns tantos, eu citaria outros, né, o próprio Alan Franco, que voltou de empréstimo, se destacou nos treinos, o Filipão deu oportunidade, e assim eu citaria outros tantos. Então, que o torcedor que nos acompanha, vocês aí, tenham a certeza de que existe uma máxima entre os técnicos e entre todos nós, que é tentar sempre fazer justiça. É difícil falar ser justo, mas tentar fazer justiça é nossa obrigação. E a forma de um treinador fazer justiça é oportunizar os que se destacam nos treinamentos a ter essa oportunidade no jogo também. É assim que vem acontecendo e jamais vai ser por imposição. Vai ser sempre através de conversa, de ponderações, de questionamentos também, porque aqui todos fazem parte daquilo que é o nosso objetivo fim. O melhor para o Galo e para o Galo. Pessoal, vou liberar o Rodrigo Caetano aqui, agradecer ao Rodrigo, ao Atlético, por ter aberto o CT hoje e boa sorte ao Atlético nesse restante de temporada, Rodrigo. Obrigado, Lauro, obrigado. Vocês estão aí no estúdio também, sempre um prazer falar com vocês. Valeu, pessoal, volto com vocês. Valeu, então, obrigado, Rodrigo Caetano, obrigado.